Certo, estou muito animado para isso. Vamos falar sobre estratégia. Vamos falar sobre você. Sabe qual é a minha coisa favorita em você? Minha coisa favorita em você é que você pega um conceito que as pessoas acham que entendem muito bem, então você inverte isso e pinta sob uma perspectiva completamente diferente. E então as pessoas têm que reaprender essa coisa da maneira correta, da maneira que talvez elas não tenham visto nessa luz antes. Então, acho muito importante iniciar essa conversa com uma pergunta muito fácil, mas muito importante, que seria: o que é estratégia? Vamos estabelecer o padrão. Tão fácil de ignorar. É fácil fingir que táticas, fazer nosso trabalho ou ter esperança são estratégias. Estratégia é uma filosofia de se tornar. É ser honesto sobre para quem é e para que serve a mudança que buscamos fazer. Envolve ver os sistemas ao nosso redor e escolher um caminho que não seja desnecessariamente difícil. Que se você já está conseguindo tudo o que quer, não precisa de uma estratégia melhor. Mas a maioria das pessoas que eu conheço não está nessa categoria. Quando você encontra uma estratégia elegante, quando o vento está a seu favor, quando você está construindo as redes que te apoiam, tudo fica mais fácil. Então, por que as pessoas... Porque você fala muito sobre estratégia vindo do contexto militar e até de comando e controle, e isso é meio que a estratégia de ontem, a estratégia antiga. Mas eu não acho que as pessoas realmente evoluíram. Qual é a interpretação delas de estratégia? Então, como você vê, quando você até escreve um trabalho como este, obviamente há uma razão pela qual você escolheu se concentrar nisso. O que você vê no mercado em 2024, e manteremos isso sempre atual em 2025 até você escrever seu próximo livro? Qual você vê no mercado como o maior problema em como as pessoas interpretam o que é estratégia? Então, nos anos 50, a Harvard Business School produziu pessoas que tomaram todas as decisões, como as da Fortune 500. Entre eles e os generais, eles comandavam tudo. A pessoa média não precisava de uma estratégia porque a pessoa média não tinha muitas opções. Mas agora, o número de opções que temos, desde qual podcast vamos ouvir, até que trabalho vamos fazer, que software vamos usar para fazer esse trabalho, a quais clientes estamos servindo, essa enorme lista de coisas que podemos escolher. E é algo sobre algo aparentemente tão inofensivo quanto finanças pessoais. Em um estacionamento, ouvi uma mulher dizer à amiga que tinha acabado de fazer o último pagamento do seu carro: "Comprarei um novo carro semana que vem." Bem, essa não é uma boa estratégia para ter dinheiro no banco. Essa é a estratégia de outra pessoa seduzindo você a tomar uma decisão ruim. Multiplique isso por toda a alavancagem que temos agora, todas as escolhas que temos agora, ou alguém vai aplicar a estratégia deles em você, ou você vai construir sua própria estratégia para ajudar a conseguir o que precisa. Quando pensamos nisso, especialmente para uma audiência de empreendedores, ao considerar uma estratégia de entrada no mercado, buscamos encontrar a adequação do produto ao mercado e validar o que estamos construindo por meio dos primeiros 50 clientes. O que está certo e o que está errado nisso? Porque a definição muito normal de estratégia que um empreendedor me perguntou: o que eu faço para começar isso? Ok, bem, isso parece ótimo. Essa é a minha estratégia ou estou adotando a de outra pessoa? Não. Isso realmente incorpora uma enorme quantidade de percepção, a maior parte da qual vem de Steve Blank, que é o seu negócio. Se você está começando um negócio, é para 50 pessoas ou 10 pessoas. Se você não conseguir tração com eles, você deve começar de novo. Faça um produto melhor. A maioria dos empreendedores com quem me deparo não entende isso. Eles são como: eu tenho que espalhar a palavra. Quem eu posso pressionar? Preciso do meu Kickstarter. Se você o colocasse no seu blog, tudo ficaria bem. Isso é pensar como na loteria? Isso diz: o que estou trabalhando é tão difícil e tão importante, todos precisam disso. Então eu conheci Sergey Brin quando o Google era muito jovem. E ele disse: no Google, nós não fazemos nenhum tipo de divulgação, nenhuma promoção. Então a razão é simples. O Google melhora diariamente. Quanto mais tempo alguém leva para descobrir o Google, melhor ele será quando o encontrarem.
E vamos construir toda essa organização para agradar os 2.000 usuários que temos agora. Se fizermos isso, eles contarão para os outros. Essa é uma estratégia que era impossível em 1966. E é uma estratégia que aparentemente é óbvia hoje, mas muitas pessoas ainda estão presas a essa mentalidade. O marketing tem muita estratégia quando você faz certo, e quando você faz errado, você está apenas constantemente incomodando. Vejo como todos os pensamentos, temas e ideias que você tem começam a se fundir, porque agora você tem seus 1.000 verdadeiros fãs e agora você tem, então agora tudo se mistura. Você mencionou algo interessante quando eu estava pensando. A estratégia é uma filosofia de se tornar. Acho essa linha muito única. Você pode explicar um pouco o que isso significa? Quando me formei na faculdade de negócios, tudo que eu queria era um emprego. Percebi que se saísse para conseguir um emprego, seria apenas um peão no sistema. Então eu tive que pensar em quem eu queria me tornar. E uma vez que eu soubesse quem eu queria me tornar, então qual emprego eu deveria pegar, se tornaria mais claro. E minha estratégia era conseguir um emprego, qualquer emprego, na empresa que crescesse mais rápido que eu pudesse encontrar. Porque uma empresa em rápido crescimento vai me expor a mais fluxo de negócios, mais oportunidades e mais responsabilidades. Então, quando eu terminar esse trabalho, estarei em um lugar diferente do que se eu tivesse apenas conseguido um emprego que pagasse 10 vezes mais em um banco comercial processando pagamentos. Bem, a maioria dos meus colegas de classe não tinha uma estratégia. Eu tive sorte nisso. Aconteceu apenas que eu percebi que precisava de uma porque eu tinha muitas opções. Então, novamente continuamos voltando a essa filosofia que diz: eu não sou um dente de leão sendo levado pelo vento. Eu quero muito chegar lá. Vamos descobrir como fazer isso. Eu posso estar errado, mas pelo menos terei um ponto de vista. E você sente isso, quero dizer. Eu entrevistei toneladas de empreendedores, mas você está fazendo isso há muito mais tempo do que eu. Você sente que as pessoas, não apenas empreendedores, enfrentam desafios na vida pessoal e profissional. Você sente que há muita falta de objetivo e divagação sem propósito. Não porque somos fracos, mas porque fomos doutrinados. Desde a primeira série, na escola, eles nunca fazem uma pergunta cuja resposta não conhecem. E todo o feedback é: você obedeceu? Você se conformou? Você atendeu ao padrão? E após 20 anos disso, nos colocam no mundo e dizem: escolha. Mas nunca nos deram prática em escolher. Então não é surpresa, mesmo no Vale do Silício, onde eu costumava morar, até mesmo na Flatiron, onde eu costumava ser um parceiro de risco honorário, aparentemente nos altos escalões, todos estão esperando por um manual de instruções. Na Techstars, as pessoas que passam por essa incubadora memorizam seu discurso. E eles sempre rimam e são exatamente estruturados, porque é mais fácil pegar um pronto do que pensar profundamente sobre por que você está lá. Então, as pessoas que são empreendedoras são aquelas que, quer o façam intuitivamente ou o procurem, como você mencionou, são as pessoas que definem sua própria estratégia. Agora, você mencionou, na verdade, você pode comentar sobre isso porque é interessante, a mentalidade de alguém que constrói e assume riscos versus alguém que apenas quer um playbook pronto. Mas então eu também quero entender o que essa pessoa faz intuitivamente ou propositalmente que permite que ela crie algo que possa ser bem-sucedido, que possa atrair elas fora da linha de montagem. Você disse algumas palavras que me chamaram a atenção. A primeira é intuitiva. Uma estratégia intuitiva não pode ser melhorada porque você não está falando sobre ela. Uma das principais razões de transformar isso em livro é que é um convite para as pessoas conversarem sobre o assunto. Se você não falar honestamente sobre sua estratégia com seus colegas, ela nunca melhorará. Em termos de risco, não creio que os empreendedores os corram. Eu acho que as pessoas que fazem o que seu chefe diz correm riscos, porque quando você lê sobre demissões, eles tinham 15.000, 25.000 pessoas de uma vez perdendo seus empregos que eram muito obedientes. O que os empreendedores fazem é equilibrar e limitar o risco para que não pareça arriscado, porque as partes que dependem deles estão sob seu controle, que eles têm uma abordagem de portfólio.
quando eu era um embalador de livros, propunha um livro por semana e fazia um por mês. E quase todos os livros que eu propus foram rejeitados. Mas eu sabia que o custo de ser rejeitado era minúsculo, custava-me $5 em selos, comparado à vantagem de quando eu conseguia um que funcionava. Eu não acho isso arriscado. Acho mais arriscado perguntar ao chefe o que quer fazer hoje. Não conseguimos nenhuma venda. Eu não quero dizer doutrinado, mas sinto que esta é a conclusão a que você tem que chegar. O sistema de educação doutrina as pessoas. E o contexto que acabei de colocar isso é que os empreendedores são arriscados. Isso é doutrinação de um sistema educacional. Sim, sim. Quando alguém quer quebrar o molde, então você fala sobre linhas de estratégia. Você aborda 4 componentes: tempo, jogos, empatia e sistemas. Você pode explicar um pouco sobre alguém que está ouvindo isso, ou tipo, sim, eu realmente sinto que quero, isso ressoa muito comigo, mas eu não tenho um roteiro para isso porque é isso que eles estão procurando. Eu não tenho um roteiro para isso. Então, qual é o conselho para essa pessoa? Certo. Vamos dividir isso em partes, começando com o tempo, que é invisível e tão importante. Você tem um dos podcasts mais importantes do mundo. Quando você lançou seu podcast na primeira semana, quantos ouvintes você tinha? Minha mãe. Sim. Qualquer um que esteja dizendo a verdade não escolhe um número acima de 10, certo? Então, como isso aconteceu? Dia após dia, gota a gota, você aposta no tempo. Você disse, se eu continuar plantando essa semente, e depois aquela semente, e eu as regar e fertilizar e continuar fazendo isso, então eu chegarei aonde estou indo. O tempo deve ser visto para ter uma estratégia. Como você acha que o tempo vai passar? Todos nós temos o amanhã apenas uma vez. O que você vai fazer com isso? Isso é o número 1. Número 2 são jogos. Jogos são qualquer atividade onde há um resultado, regras, jogadores. E se você chamar isso de jogo, você pode usar a teoria dos jogos e não precisa se levar tão a sério, certo? Antes de começarmos a gravar, estávamos falando sobre fazer um episódio temático de Halloween, onde apagaríamos as luzes e gravaríamos de uma maneira assustadora. E é fácil falar sobre isso, porque mesmo que fizéssemos, o risco seria 1 hora do nosso tempo. Então essa é uma jogada. Se não funcionar, não é porque somos pessoas ruins, porque nossa jogada não deu certo. Então, quando abordamos os mercados, precisamos ter uma teoria do jogo em mente. Se eu fizer isso, então o que vai acontecer? Se eu fizer isso, então o que vai acontecer? Jogo. O terceiro é a empatia. Empatia, não estou falando sobre essa bondade. Estou falando sobre perceber que você não tem poder. Outras pessoas têm o poder e o direito de dizer sim. Elas têm o direito de escolher você. Elas têm o direito de comprar de você. Então, a única maneira disso acontecer é se você oferecer a eles algo que queiram. Você não é eles, mas precisa pensar como se fosse, ou eles dirão não. Frequentemente, empreendedores que trabalharam arduamente, possivelmente sobrecarregados ou endividados, consideram isso importante. Faça isso porque eu disse para fazer. E isso nunca funciona. E o quarto é sistemas. E sistemas estão ao nosso redor, são invisíveis e incrivelmente poderosos. Meu exemplo favorito é o complexo industrial de casamentos, que é o sistema. Qual é a quantia certa para gastar em um casamento? E a resposta é exatamente o mesmo que o seu melhor amigo mais $1. E é por isso que os casamentos custam $100 mil agora, porque o sistema só gira em uma direção. Os sistemas são baseados em redes. Eles são baseados na cultura. Os sistemas tendem a se defender, construindo cultura para sua proteção. E no coração deles, eles têm status e afiliação, mantendo-os em movimento. Se você não vê o sistema, não pode dançar com ele. Você não pode trabalhar com ele e definitivamente não pode mudá-lo. Esta pode ser uma pergunta excessivamente simplista e me diga se for, mas você acha que poderia haver 1 ou 2 desses que deveriam ser o foco principal quando alguém está construindo algo novo, ou eles deveriam focar nos 4 simultaneamente? Acho que depende do que você está construindo. Então, se você é um pai, o tempo é o dominante, porque essa criança vai ser diferente amanhã. Se você está construindo uma escola primária, tempo entra em jogo de várias formas. Você vai ter as crianças por anos. O prédio vai durar por anos. Você não está construindo uma escola para hoje.
não é um festival, é uma escola. Já no mundo tecnológico, os sistemas dominam. Você tem o sistema da lei de Moore, que diz apenas aposte que a largura de banda vai ficar mais barata. As conexões vão ficar mais rápidas. Os chips vão ficar mais baratos. Há uma década, quando se iniciaram os trabalhos em LLMs e IA, o mundo não estava preparado, mas era possível apostar na transformação do sistema. Como um empreendedor criativo, para mim, os jogos estão frequentemente no topo da lista, porque gosto de ver como as peças se encaixam. Então, quando eu inventei o marketing por e-mail todos esses anos atrás, eu fiz isso porque vi um jogo que poderia ser jogado. E então a empatia está em todo esse processo, porque mais cedo ou mais tarde, alguém terá que lidar com você. Existem alguns bilionários no mundo que não têm empatia, e estamos vendo eles se autodestruírem diante de nossos olhos porque têm um ego tão grande e tanto dinheiro que não se importam, mas é frágil. Isso não perdura. Na verdade, estou realmente feliz que você disse isso, porque alguém olharia para um bilionário que está se autodestruindo e diria, bem, eles alcançaram sucesso. Eles encapsularam algum tipo de estratégia. Como pode dizer que precisa de empatia após o que fizeram? Mas então isso realmente nos leva a algo que você disse logo quando começamos. Acredito que é isso que tentamos construir, uma estratégia elegante, não apenas uma estratégia qualquer. Você não usa palavras por acaso. Então, o que significa estratégia elegante? E conversar com alguém que parece não precisar de um desses 4 componentes. Sim, então uma estratégia elegante é a mais eficiente, mais fácil a longo prazo para seguir em frente. É uma em que os sistemas estão dançando com você e você está dançando com os sistemas. Então aqui está uma história que acabei de aprender. É fantástico. As batatas foram descobertas no Peru. Batatas, bem, elas foram descobertas por pessoas da Europa no Peru. E as batatas são uma das maneiras mais extraordinariamente eficientes de alimentar um ser humano. E elas chegaram à Europa no final dos 1500, início dos 1600. E eles tinham um grande problema, que era o baixo status. Eles vieram de lugares distantes de pessoas vistas como menos sofisticadas que os colonizadores. E eles quase foram banidos na Inglaterra e foram banidos na França. E o motivo de terem sido banidos na França é que havia uma teoria de que os alimentos se pareciam com a parte do corpo que eles apoiavam. Você deveria comer nozes para a saúde do cérebro, pois elas se assemelham a pequenos cérebros. E ninguém nunca tinha visto uma batata antes, e eles olharam para a batata e disseram: as batatas parecem os dedos de alguém com lepra. Não coma batata, pois você pode pegar lepra. E então não havia batatas na França. E este empreendedor que queria trazer batatas para o seu país viu que tinha um problema. Agora, podemos pensar em 1000 maneiras inelegantes de resolver este problema. O que ele percebeu foi que o único problema da batata era ser vista como de baixo status. Pessoas de alto status, especialmente naquela época, definiam a agenda. E vendas não precisam significar dinheiro, mas na França, em 1600, significava. Certo? Então, a primeira coisa que ele fez foi conseguir acesso a Maria Antonieta e deu a ela um monte de flores da planta de batata e ela as usou no cabelo, o que causou um pouco de sensação. Mas a segunda coisa legal que ele fez, a alguns quilômetros de Versalhes, foi conseguir uma fazenda e plantar batatas. E então ele colocou guardas armados ao redor do pedaço de terra. Os guardas passaram o dia todo protegendo as batatas. E à noite eles foram para casa, pois não havia turno noturno. Então os locais, vendo essa coisa valiosa, entraram sorrateiramente e roubaram as batatas. De repente, muita gente está comendo batatas. Essa é uma estratégia elegante? Dispensou anúncio no Super Bowl. Simplesmente exigiu entender onde na cultura havia pontos em que você poderia criar tensão e mudar a opinião das pessoas. Você acha que, na maioria das vezes, com os empreendedores que você estuda e conversa, temos uma tendência, por algum motivo que certamente você descobriu, de adotar estratégias pouco elegantes e super complicadas? Assim, há uma série de razões. A primeira é defensiva, que é se contarmos a alguém a simples verdade, eles poderiam nos rejeitar, e então não teríamos nada.
Se dissermos que é complicado, teremos espaço para atualizar nossa história para eles. E a segunda razão é ninguém sabe o que estamos fazendo melhor do que nós. Devido à nossa falta de empatia, insistimos que os outros saibam o que nós sabemos para entenderem a piada. Mas eles nunca vão saber o que nós sabemos. Precisamos descobrir como alcançá-los, em vez de exigir que venham até nós. Quando você olha, então você fala muito sobre o desejo humano e entender os humanos e entender o que eles querem e o que eles precisam. Então agora descobrimos os 4 princípios do que é uma boa estratégia. Como isso se encaixa, eu acho, pôr no componente do desejo humano, no componente da empatia, para que nossa estratégia realmente ressoe, porque descobrimos as peças que temos que entender. Mas a segunda parte de uma estratégia é sempre o cliente, o consumidor. O melhor que você pode ouvir de um cliente é: eu estava certo o tempo todo. O Google não convenceu as pessoas a pesquisar na internet. Eles disseram que é como o Yahoo, porém mais simples e rápido. Então, as pessoas que esperavam algo mais simples e rápido disseram que era ótimo. Eu estava certo o tempo todo e não preciso mudar de opinião. Se você está perdendo tempo discutindo com os não crentes, você escolheu as pessoas erradas, certo? Então, existem pessoas que vão ler o jornal impresso até o dia em que morrerem. Pare de tentar convencê-los a mudar. Existem outras pessoas que têm dito para sempre: agora eu posso ler no metrô. Eu gostaria de ter tido, agora eu tenho isso. Encontre as pessoas que já querem o resultado do que você faz, mas não sabiam que o que você faz ajudaria a conseguir isso. Quando você diz faz muito sentido, isso tem feito parte da estratégia de marketing do podcast, de forma muito inteligente. Faz sentido. Quando anuncio este podcast ou faço promoção cruzada, tendo mais a anunciar em outro podcast e boletim informativo. Porque eu não preciso convencer as pessoas a gostarem de podcasts e depois a gostarem do meu ou amarem podcasts e amarem o meu. Eu só preciso de pessoas que já amam podcasts para estarem cientes de que eu existo. É isso. É tão simples. Sim. Então, se pensarmos sobre programas que foram os mais populares na época de ouro dos anos 60 e 70, eles tendiam a ser o segundo ou terceiro programa favorito de muitas pessoas, não o programa favorito de poucas pessoas, porque o que você está dizendo é para as pessoas que vão assistir algo na televisão. Na quinta-feira à noite, aqui está. Em um mundo de longa cauda, onde não é necessário ter 70 milhões de espectadores, isso se torna ainda mais fácil, não é mesmo? E com certeza uma marca como a Patagônia tem verdadeiros clientes fiéis, mas eles também cresceram porque conseguiram ombrear nesse mercado. As pessoas pensam que adicionar Patagônia ao seu arsenal melhoraria suas vidas, mas a marca não tenta persuadir quem procura por um fleece de $9 na Amazon a comprar um Patagônia de $200. Agora, outra coisa que acho interessante quando você fala sobre sistemas, os sistemas podem parecer que estão insinuando, estamos encontrando maneiras de como o mundo existente funciona e estamos construindo algo nisso. Mas, para desenhar uma ideia diferente e para compará-las, então temos que equilibrar a inovação, porque as pessoas ainda inovam. Existe um mundo onde ambos coexistem ao mesmo tempo? Novamente, para aquele empreendedor que está dizendo: eu quero construir sistemas que eu sei que existem aqui, e vou construir uma empresa que atende a isso, e faz muito sentido. Mas então, eu também quero fazer algo diferente, inovar e buscar um oceano azul, não vermelho. Existem algumas coisas sobre sistemas que os tornam resilientes. A primeira é que o efeito de rede é incrivelmente poderoso. E o efeito que diz que isso funciona melhor se eu contar para todos e eles se juntarem a mim, é como quase todo sucesso na internet aconteceu. Em segundo lugar, existe a interoperabilidade, que é poder ir a qualquer lugar do mundo com o diploma de Harvard, e eles entenderão o que é um diploma de Harvard. Então, não vamos derrubar o complexo industrial universitário em um ano. O que você pode dizer é que as pessoas que se envolvem no complexo industrial universitário, porque estão fazendo isso e o que querem. O que está faltando neste complexo que, quando eu o conecto, não só eu me beneficio, mas o sistema também se beneficia, certo? Então, a pesquisa da United States News and World Report, que é ridícula, é um bom negócio porque se conectou a um sistema existente, certo?
O que o sistema tem é gravidade, e a gravidade é a parte invisível. Então, a Dockers disse, quando a Levi's queria expandir além dos jeans, eles disseram, sabe de uma coisa? Muitas pessoas compram ternos ou vestidos para ir trabalhar, entre outras coisas. Não vamos conseguir convencer empresas do mundo todo a parar de fazer isso. Mas sabe o que talvez possamos fazer? Talvez possamos perceber que esse sistema muito poderoso, está procurando uma maneira de parecer amigável para uma nova geração. Então vamos inventar a sexta-feira casual. A sexta-feira casual é uma maneira fácil para um escritório de advocacia fingir que se importa com seus funcionários. E porque as pessoas querem um manual, assim que a sexta-feira casual for inventada, todos vão olhar em volta e dizer, todos nós vamos usar a mesma coisa na sexta-feira casual, porque temos medo de aparecer muito casuais. E a Dockers estava pronta com eles para calças caque e coisas do tipo. E uma vez que a sexta-feira casual foi estabelecida, então a proposta para a quarta-feira casual não foi tão difícil. E então, num piscar de olhos, o terno e a gravata desapareceram, não é? Então, essa reflexão, por que as pessoas perdem tempo em reuniões? O Zoom não resolveu esse problema. O Zoom apareceu e disse, se você vai perder tempo em reuniões, este é um resultado semelhante, mas é mais barato e fácil. Então eles não mudaram a cultura das reuniões, eles simplesmente apareceram para o sistema que estava pronto para eles e amplificaram. Então é verdade. Só para eu entender, então a verdadeira inovação está, na maioria dos casos, já incorporada nos sistemas legados. É muito interessante. Existem... Sim, pode falar. Bem, enquanto estamos gravando isso, a última usina de carvão na Grã-Bretanha é fechada após 145 anos. Eles inventaram as usinas de carvão e agora a última se foi. E as usinas de carvão inovaram por muito tempo e agora foram substituídas por solar e tudo mais. Mas o que o capitalismo quer? Ele não quer queimar carvão, ele quer energia barata. É isso que ele quer. Então a inovação é uma maneira diferente de vender a eles o que queriam desde o início. Eu entendo. Então, a lição para os empreendedores que querem inovar, eles estão realmente apenas procurando a melhor maneira de enquadrá-lo? Eles não são lacunas. Lacuna parece ser a palavra incorreta. É a reinterpretação de sistemas existentes. É voltar aos princípios básicos. O que uma noiva quer, certo? A noiva não quer uma charrete. A noiva quer a maneira como isso a faz se sentir ao ver o brilho nos olhos de sua madrinha, certo? Essa é a sensação que ela deseja, sentir-se segura. Ela deseja sentir-se de alto status. Isso não mudou em 3 milênios. Mas se você inventar uma nova maneira de fazer isso, como soltar balões no final do casamento, você não mudou o que a noiva quer. Você apenas mudou como ela consegue isso. Existe uma maneira, quando você entende esse conceito, existe uma maneira de olhar para as oportunidades, para os empreendedores? Como você identifica essas coisas? Parece tão intuitivo e tão simples, e o senso comum geralmente não é comum. Mas quando você diz isso tipo, sim, lâmpada, isso faz tanto sentido. Mas alguém quer construir algo novo, como eles reinterpretam isso? Eu acho que tenho que entender a indústria incrivelmente bem, basicamente. Então, talvez. Eu acho que deixamos de fora a dinâmica da teoria dos jogos da diferença entre uma boa ideia e um bom negócio. Então, existem muitas ideias, como o Smiley foi uma boa ideia, que se transformou em emojis, mas nunca foi um bom negócio. Eu escrevi o primeiro livro sobre Smileys, não sabe? Eu ganhei $4.000. Este negócio não é bom, pois não permite a posse. É apenas uma ideia, certo? Não é um bom negócio dizer que o corpo de bombeiros local deveria fazer um piquenique na terceira terça-feira de junho. Então, parte do que estamos procurando como empreendedores não é apenas uma boa ideia, mas há algo nesta ideia que eu posso possuir? Há algo nesta ideia que cria um efeito de rede que é meu, que eu posso ser o centro de uma nova coisa, numa nova dinâmica que será criada. Então, a maioria das ideias que você tem, você deve rejeitar porque são jogos ruins, que sua jogada não vai valer a pena. E alguém iria construir o MailChimp e não seria eu, porque eu entendia como seria esse jogo. Iria ser brutal por muito tempo, para sair do outro lado.
porque é uma mercadoria, um serviço de envio de correio. É necessário atingir uma certa escala para que ela seja compensatória. Então, isso é uma maneira longa de dizer que há muita interpretação antes de se tornar um bom negócio. Mas antes disso, eu não acho que você precise conhecer muito bem a indústria. Eu acho que o que você precisa fazer é estar alerta quando vê um sistema e fazer boas perguntas. Quem está se beneficiando da manutenção e existência deste sistema? Ninguém no sistema é mau, certo? Mas todos no sistema estão fazendo o seu trabalho. Isso é o que o sistema está produzindo. Se eu conseguir entender essas dinâmicas, é mais provável que eu consiga encontrar uma maneira de ajudar esse sistema a conseguir o que quer. Eu entendo. Você traz à tona o conceito de escolher seu público. Acho que isso também é um conceito muito interessante e nunca ouvi dizer que um negócio foi definido como a escolha do seu público. Normalmente você escolhe o produto e depois encontra o público-alvo para ele. Talvez essa seja a maneira incorreta de fazer isso. Então, o que significa escolher o seu público? Sim, a maneira correta de fazer isso é quando você escolhe seus clientes, você escolhe seu futuro. Então, se você, por exemplo, está criando um podcast que atrai jovens de 14 anos que são muito influenciados por modismos e não vão ficar por muito tempo, é melhor fazer um podcast que esteja de acordo com isso, e provavelmente você não estará por aqui em 5 anos, porque foi esse o público que você escolheu, certo? Se você decidir abrir uma joalheria que atende a viúvas extremamente ricas, é melhor contratar uma equipe de vendas que esteja pronta para passar tempo com elas e precificar tudo adequadamente para pagar por todo o empreendimento. Se você escolher um negócio com, sabe, quando a Sears Roebuck mudou do catálogo para a loja, eles implementaram uma garantia de devolução do dinheiro, e era sem perguntas. Mas à medida que abriam mais e mais lojas, especialmente em áreas onde os rendimentos não eram tão altos, as pessoas comprariam móveis no início de janeiro, dariam uma festa do Super Bowl e depois devolveriam tudo. Porque era isso que eles estavam oferecendo, eles iam até pessoas que achavam isso engraçado ou inteligente, prometendo recuperar seu dinheiro. Ao escolher seus clientes, você escolhe seu futuro. Se você escolher um grupo de clientes e agradá-los e eles estiverem ansiosos para que você tenha sucesso, eles contarão aos outros porque isso os ajuda. Então você está a caminho do sucesso. Mas muitas vezes escolhemos os clientes fáceis em vez dos clientes de que precisamos. Nesse exemplo específico, estou muito curioso porque o Costco, com a mesma política de devolução, onde as pessoas ainda acham divertido devolver uma planta morta 5 anos depois, seja lá o quão ridículo, você vê essas coisas nas redes sociais. Por que essa política funcionou para o Costco? Embora eu não seja especialista, diria que há algumas razões para isso. Primeiro, a charada da associação muda a filosofia das pessoas sobre o lugar com o qual estão se envolvendo. Apenas o ato de ser um membro do Costco cria um custo afundado e te coloca no time deles. Segundo, o Costco faz negócios principalmente em grandes lojas suburbanas com amplos estacionamentos e clientes dirigindo SUVs luxuosos. Seu status com seus vizinhos diminui se você comprar algo de $3.000, usar por 3 dias, devolver e se gabar sobre isso. Isso não aumenta seu status, faz ele diminuir. E isso não é uma questão socioeconômica. Isso é apenas uma questão cultural de bairros. E é uma área complicada para se pensar. Mas o que você está normalizando? O que você está comemorando? Qual é o status e a afiliação que estão sendo oferecidos? As pessoas querem abraçar, e é totalmente possível que o egoísmo ele poderia ter prejudicado o Costco. E eu estaria errado, mas eu acho que a combinação dessas pequenas coisas criou um ciclo virtuoso que fez com que pessoas como nós façam coisas assim. Significa que não roubamos de... Então você teve, e acho que essa é a resposta, isso ilustra perfeitamente seu ponto de vista. Então você tem 2 entidades diferentes há nuances em como elas operam como um negócio, obviamente, mas
As políticas de devolução são semelhantes, mas eles selecionaram diferentes grupos de clientes, resultando em desfechos drasticamente distintos. Ou seja, se analisarmos o Costco. Sim, quer dizer, a Sears tinha muitos problemas muito grandes, mas o maior problema deles era, e eu trabalhei com eles um pouco, e meu bom amigo lá por muito tempo. Eles queriam atender a todos. Você só precisa ser capaz de dizer, desculpe, não pode voltar. Desculpe, isso não é para você. Eu sei o que você quer, nós não temos isso. Se você não pode dizer essas coisas, é quase impossível construir uma grande organização. Por fim, quero falar sobre as histórias interessantes que você trouxe a respeito de ética e considerações éticas, que acho fascinantes. Na verdade, aprendi quem era o cavalheiro sobre quem eu aprendi a ler. Ele era responsável por tudo. De Nova York City, Thomas Midgley. Obrigado por compartilhar essa história que eu não conhecia. Segundo, empreendedores e ouvintes do programa adoram planos de ação. Você tem um plano de ação e então você tem 17 perguntas que você quer se fazer. Você não precisa passar por todas as 17 perguntas porque eles podem conseguir o livro e eu não vou dar tudo aqui. Qual é o plano de ação, mesmo que parcial, para que as pessoas possam começar a conceituar o trabalho necessário para construir uma boa estratégia, um bom negócio e descobrir o público certo? O livro contém mais de 500 perguntas e, confesso, não as sei de cor. O que eu vou dizer, né? O livro ia se chamar O Projeto, porque eu fiquei tão comovido com tudo que o reverendo Martin Luther King Jr. fez, mas ele fez um discurso perto do fim de sua vida para um grupo de estudantes do ensino médio sobre o projeto. E esse discurso está no livro. E o que ele está argumentando é que todos vão encontrar um obstáculo. Todos vão encontrar algo que não funciona da maneira que esperam. Se você estiver apenas seguindo em frente, isso será uma grande interrupção. Não construímos um prédio sem projeto e não deveríamos construir uma vida sem um. Então, o que estamos procurando é, para quem é isso? Para que serve? Qual é a mudança que eu busco fazer? Os sistemas estão alinhados comigo ou contra mim? O que eu tenho para investir? As coisas em que eu investir vão aumentar de valor. Vou construir resiliência no que faço para estar preparado quando o mundo mudar? E a maior lição que eu diria para a típica pessoa de pequenas empresas é: se você já tentou começar uma fogueira, sabe, não tente queimar um tronco maior do que a lenha que você tem disponível, porque quando você ficar sem lenha, você estará sem sorte. O que precisamos fazer é encontrar combustível que possa nos dar a chance de fazer isso novamente, porque o tempo continua passando. Muito bom, muito bom. Tenho mais uma pergunta antes de irmos conversar. Na verdade, era sobre Robert Moses que eu estava falando, mas nós... Também podemos... outra pessoa má. Sim, outra... Há duas. Sim, há duas. Para aqueles que querem saber quem é Thomas Midgley inventou tanto a gasolina com chumbo quanto os CFCs que criaram um buraco na camada de ozônio. Ele fez ambos. Ele matou mais pessoas do que quase qualquer um no planeta. Ele não tinha intenção de fazer isso, mas uma vez feito, não recuou. Eu também não conhecia essa história. Fascinante. Então Robert Moses também não é um cara bom, mas ele foi responsável por muito de Nova York como a conhecemos hoje. Ok, preciso te fazer mais uma pergunta sobre o livro. Vamos falar sobre o Robert, mas... sei que há estratégia entrelaçada em tudo que você faz, e achei interessante porque quero entender a que você usa ao escrever um livro, pois quando estou lendo não há capítulos. É como se cada... eu não consigo lembrar quantos existem. Existem mais de 100. 197. Também não há números de página. Não, é como se cada coisa fosse um pequeno post de blog. Então, falando sobre todas as diferentes coisas que acabamos de improvisar, por que você escolheu escrever dessa maneira? Deve haver uma razão que se encaixa em tudo isso. Há uma razão. Então, pedagogia é o estudo de como aprendemos as coisas. E se você pensar em como aprendeu sobre os vegetais, tenho certeza de que sua mãe não disse: vamos começar com aspargos hoje e trabalhar até chegar à abobrinha em um único dia. Não foi assim que você aprendeu sobre os vegetais. Como um dia havia batatas e em outro dia havia abóbora. Mas não foi uma lição. Eles simplesmente aparecem. E quando comecei a escrever o livro, ficou claro que se eu apenas fizesse sistemas para um quarto do livro e depois jogos, eu não posso falar sobre sistemas sem falar sobre jogos.
Eu falava sobre coisas antes de falar sobre elas, pois é preciso estratificar para aprender. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu tenho um período de atenção muito curto. E a terceira coisa é que metade das pessoas que leem este livro e todos os meus livros estão lendo no Kindle ou audiolivro. Se quiser falar sobre isso, de qualquer forma, você não tem números de página. Então, ao numerar os 297 riffs, Scott pode dizer para Betty: "Ei, vamos falar sobre os 185 e vocês dois, em qualquer forma que tenham, podem lidar com isso." Há uma lição para o conteúdo, se você quer que ele seja transmitido, recebido e compreendido de uma maneira melhor? Sim, conteúdo. Então vamos lembrar que antes de Gutenberg, possuir uma biblioteca era uma das coisas mais luxuosas do mundo, e quase ninguém tinha visto um livro. Depois de Gutenberg, por centenas de anos, os livros eram itens muito preciosos e raramente eram lidos. Eles eram armazenados. E foi apenas nos últimos 75 anos que os livros se tornaram essa parte muito importante da moeda cultural que estava disponível para muitas pessoas. Porém, nas últimas 2 décadas, tudo ruiu. Que Steven Spielberg não vai a uma festa e alguém diz: "Você deveria estar orgulhoso, terminei Extraterrestre." Terminar um filme não é grande coisa, isso simplesmente não acontece. Terminar um livro é uma grande coisa. Porque nós dizemos: "Ah, não, eu apenas li 3 postagens de blog, estou pronto." Então, se você vai criar um conteúdo que é mais longo que um TikTok, é melhor ter um bom motivo e deve haver uma estrutura em torno dele que incentive outras pessoas a quererem se envolver com esse conteúdo de forma mais longa. E eu amo livros demais para ficar por aí fazendo TikToks o dia todo, lutando por atenção, mas também estou ciente de que as chances de alguém ler um tomo da maneira que costumávamos é 0. Até mesmo pessoas que conheço na editoração de livros têm o celular à mão quando estão lendo. Uma das razões pelas quais o Kindle funciona é que você não pode receber e-mails nele, pois o e-mail é como uma batida na porta constante. Então, eu penso muito sobre a criação e consumo de conteúdo. E agora com a IA, todo conteúdo medíocre vale 0. Porque a IA pode criar conteúdo medíocre sob demanda de graça a todo momento. Robert Moses é uma figura controversa. Ao pesquisar sobre ele, é possível encontrar muita literatura e opiniões negativas a seu respeito. Mas talvez me conte a história de Robert Moses e como ele implementou estratégia sem as considerações éticas subjacentes. E quero dizer, isso está nos trazendo de volta ao que estávamos falando, bilionários que construíram algo significativo, mas talvez as bases éticas não estejam lá. Então, o que isso significa para alguém que está ouvindo? Então, como aprendemos com Robert Moses? É assustador escrever um livro sobre estratégia ou marketing por e-mail, pois as pessoas podem usá-lo de maneira errada. E Robert Moses era um mestre em estratégia. Ele construiu mais itens que podem ser vistos do espaço do que qualquer pessoa que já viveu e provavelmente quem viverá. E a maneira como ele fez isso, mesmo que nunca tenha feito por dinheiro, é que ele negociou por poder e mentiu constantemente para criar uma sensação de custos afundados, para que as pessoas dissessem: "Ah, não posso parar." Melhor assim. Ele faria coisas triviais, como colocar as estacas no chão e cortar as árvores antes do projeto ser aprovado, certo? Ele colocaria as equipes uma contra a outra e deixaria claro que seu barco está saindo da estação ou do cais. Se você não estiver nele, a outra equipe entrará. E ele estava constantemente movendo as peças pelo tabuleiro porque tinha mais informações do que qualquer outra pessoa. E ele via sistemas. E o sistema no qual ele apostou toda a sua carreira foi o carro. Ele disse que qualquer coisa que apoie o carro terá o vento a seu favor. E funcionou por um tempo, tornando Nova York uma das maiores cidades do mundo. E então começou a dar errado, porque ele fazia coisas como diminuir intencionalmente a distância entre as faixas da rodovia apenas alguns centímetros a menos para colocar uma linha de trem no meio. Ele estava sabotando sistemas que ele pensava que não teriam o poder de reagir, enquanto ampliava essa ideia de que de 1930 a 1960 a primazia dos subúrbios e do carro impulsionaria tantas coisas para a frente. Então podemos ler o intermediário poderoso como um aviso: para não deixar as pessoas fazerem isso conosco.
E vemos isso acontecendo muito com industriais e pessoas usando técnicas alamozes para nos enganar com satisfação a curto prazo, quando é contra nossos interesses a longo prazo. E B, saber que se formos usar essas ferramentas, provavelmente não queremos acabar do jeito que Moisés acabou. Ele passou seus últimos anos, um homem quebrado, com poucos amigos em desgraça, porque tudo voltou para assombrá-lo. Quando penso em ética nos negócios, não que não fosse importante no passado, mas acho que o comportamento das pessoas está cada vez mais em evidência. Quanto mais conectados estamos, mais visíveis nos tornamos. E tenho certeza de que você provavelmente orienta muitos empreendedores e fala com eles, e eles sempre podem procurar atalhos. Mas qual é a sua recomendação para elas? Apenas pense para onde os negócios estão indo no futuro. Acho que você tocou em algo realmente importante, que é sempre que surge um novo meio, ele tende a amplificar algum comportamento ruim a curto prazo. O rádio foi crucial para eleger Hitler e mantê-lo no cargo. O rádio era algo totalmente novo. Ele descobriu como fazer mau uso dele. E as redes sociais são o próximo ciclo. Mas então, inevitavelmente, a mídia se acalma o suficiente para fazer com que as pessoas que têm uma reputação superem aquelas que não têm. Isso, à medida que a IA avança, vai facilitar para você falsificar e enviar spam e golpes. Mas quando nos recuperamos e observamos, dizemos, essa pessoa deixou um legado de trabalho. Eu sei que posso contar com essa pessoa. Conheço 10 pessoas que contaram com essa pessoa. E quando pensamos sobre o público mínimo viável, mesmo que você não se importe com a opinião da sua mãe ou com a ética a longo prazo, que pode ser bem curto, será melhor se você estiver fazendo um trabalho que outras pessoas estão assistindo. Sim. Eu acho isso muito, muito sábio. Você está certo. A tecnologia permite que as pessoas se movam rapidamente e tomem atalhos. Mas no final do dia, eu sinto que construir negócios já é estressante o suficiente, sem falar em construí-lo incorretamente. E eu acho que as pessoas estão um pouco míopes quando não tratam bem seus clientes e não tratam bem seus investidores. Não consigo imaginar que a maioria das pessoas gostaria de operar um negócio por um período significativo de tempo com essa pressão e esse estresse, e isso... Existem segredos escondidos que podem ser revelados a qualquer momento. Isso não é, quero dizer, talvez se você for um sociopata ou um narcisista, talvez você possa sustentar isso por um tempo, mas eu não acho que muitas pessoas possam. E eu não acho que você não deva, mas acho que as pessoas são um pouco míopes e espero que você aprenda com pessoas como Robert Moses e outras pessoas que têm construído coisas impressionantes, mas no final, morrendo sozinho, em desgraça, Deus me livre na cadeia, quem sabe, mas essa não é a maneira de construir. Essa não é uma forma sustentável de construir. Quer dizer, até olhe para Sam Bankman-Fried e FT Schicks. Sim, quando o Non-Fungible Token apareceu na minha porta, eu sabia que poderia ganhar muito dinheiro rapidamente. E eu também sabia de onde esse dinheiro viria. Viria de pessoas presas com algo impossível de vender. E eu não estou dizendo que o cripto é impossível. Estou dizendo, escolha seus clientes, escolha seu futuro. Se você decidir que seus apoiadores são pessoas interessadas em obter resultados imediatos, é exatamente o que você vai conseguir. Por fim, acho muito interessante porque falamos bastante sobre isso. Falamos sobre escolher seus clientes, mas a última ideia é escolher seus métodos de distribuição. E por que isso é algo que precisa ser pensado ou por que isso é importante para um empreendedor considerar? Então, a maioria dos guardiões tem como trabalho manter o portão fechado. Então, se você vai passar pelo portão, você tem que agradá-los. Se você quer escrever para a Harvard Business Review, você precisa seguir o estilo que se adequa à sua distribuição, certo? Se você tem um blog, escreva no seu próprio estilo. Quando você escolhe a distribuição, se quer estar no rádio, se quer que seus produtos sejam vendidos no Walmart, todas essas escolhas determinam o que você vai produzir e como vai produzir. Então, quando vemos novos métodos de distribuição surgirem, como o Kickstarter, como os podcasts, diferentes vozes surgem porque a distribuição mudou o que conseguíamos dizer e como conseguíamos vender coisas.
Se você quiser, antes de mais nada, só para que todos estejam ouvindo, This is Strategy estará disponível em 22 de outubro. Estará disponível quando este podcast for lançado. Então, vamos disponibilizar todos os links. Você pode conseguir em qualquer lugar que venda livros, nas notas do programa. Você tem outros lugares para onde gostaria de enviar as pessoas? Um site, redes sociais, algo assim para o livro ou apenas a Amazon? Então, se você for para setstopblog.com/TIS, você encontrará uma página com vídeos e coisas extras que eu criei. No dia 22, faremos um encontro mundial presencial em centenas de cidades ao redor do mundo. Se você está ouvindo isso na manhã do dia 22, pode encontrar isso. Mas, em geral, o que eu espero que as pessoas façam, digamos, se você não comprar o livro, tudo bem para mim. O que eu espero que as pessoas façam é falar sobre isso. Encontre 2 ou 3 pessoas e tenha uma conversa sobre estratégia. Falar sobre isso permitirá que você faça coisas melhores. Se você quisesse que o público tirasse uma coisa deste trabalho, deste livro, e nada mais, o que seria essa coisa? Você tem mais poder do que imagina. E é tentador pensar que você é uma vítima, mas se você consegue ouvir isso, você não é. Você não está preso no trânsito, você é o trânsito. E você tem a chance de ver o sistema e melhorá-lo.